Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Aline de Língua Portuguesa e hoje nós vamos revisar um pouquinho o estudo dos verbos, ok? Quem estiver com material e quiser acompanhar, página 57. Só para lembrar um pouquinho, alguns verbos, eles não possuem a mesma forma quando eles são flexionados. Então, a partir daí, eles seguem algumas classificações diferentes. Eu sempre gosto de comentar que essa classificação cabe na palma da mão da gente. Então, assim, na palma da mão não, nos dedos, vamos contar nos dedos que fica mais fácil. Então lá, por exemplo, eles podem ser verbos regulares, verbos irregulares, ou verbos defectivos, ou anômalos, ou abundantes. Então, lá no material de vocês tem umas tabelinhas bem bacanas, se vocês estiverem com ele para dar uma revisadinha, é bem importante. E ali, por meio do exemplo, fica mais fácil para vocês conseguirem compreender certinho sobre o assunto que eu vou comentar com vocês. Tá? Só para relembrar, então. Por exemplo, o verbo, vamos pegar lá um verbo que seja um verbo regular. O primeiro verbo, já que aparece na tabelinha de vocês, vamos usar esse exemplo mesmo, tá? O verbo falar, por exemplo. Quando eu digo lá, no presente, falo. Observem o radical que está em negrito para vocês ali. F-A-L. Depois, no pretérito perfeito, de novo, falei. Qual é o radical? F-A-L, fal. De novo, pretérito imperfeito, falava, F-A-L. Percebam que sempre fica ali aparecendo para vocês o mesmo radical. Nesse caso, nós temos verbos regulares. Os irregulares, na verdade, é quando acontece uma mudança, um pouco sutil, mas acontece uma mudança ali nesse radical do verbo. Eu sei que vocês já estudaram anteriormente verbo, já tem isso bem certinho na cabeça, já sabem identificar o radical. Então, no caso dos verbos irregulares, existe uma mudança nesse radical. Peguem ali o exemplo que a gente tem no exercício 8, tá? Ali pede para vocês assim, complete o quadro indicando o radical e a forma verbal da primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Observem lá, o medir. Qual é o radical? Med. Sem o i, tá? M-E-D. E na primeira pessoa, como vai ficar? Eu meço. Já não é mais o mesmo radical. Então, nesse caso, percebam que quando existe mudança de radical, você tem um exemplo de verbo irregular. Na sequência, pessoal, eu gostaria que vocês estivessem com o material acompanhando, tá bem? Na sequência, daí tem os exercícios que eu já assisti a videoaula de vocês da semana e eu sei que o professor já fez os exercícios com vocês, então aqui eu só vou fazer uma retomada rapidinha dos temas principais dessa aula. E aí eu gostaria só de frisar aqui, no caso dos verbos anômalos, o que eles são? Eles apresentam uma irregularidade bem acentuada. Se a gente pega como exemplo ali na própria página 59, que você tem bem certinho a tabela, por exemplo, o ser. Vai ficar lá, presente. Sou, no pretérito perfeito. Fui, pretérito imperfeito. Era, pretérito mais perfeito. Fora, futuro do pretérito. Serei, futuro do pretérito. Futuro do presente, desculpem. Serei, futuro do pretérito. Seria. Observem que só no caso do futuro do presente e no futuro do pretérito que aparece que é do verbo ser, né? Existe uma mudança bem grande, bem acentuada no caso dos verbos anômalos, tá? Só para relembrar, eu sei que não foi trabalhado na aula anterior, mas para relembrar, para frisar aqui, os defectivos que não se flexionam em todos os tempos, por exemplo, o verbo falir no presente. Eu, como fica? Falo. Daí vira o verbo falar, né? Então, não dá. Neste caso, para resolver o problema, os meus alunos adoram fazer esse tipo de pergunta com verbos defectivos, é muito engraçado. Geralmente, eu falo como estratégia para escrita, pegue e use o gerúndio. Eu estou falindo. Resolveu o problema. Quando você não encontra ali o verbo, no caso é um verbo defectivo, e você não vai encontrá-lo realmente em todos os tempos, tá bem? E só para relembrar também, nós temos os verbos abundantes, que eles apresentam mais de uma forma. Por exemplo, lá, preso e prendido. E às vezes algumas pessoas acham que é incorreto, mas na verdade é o verbo abundante. E existe uma necessidade bem grande de que você, aluno, que já tem essa pretensão aí, logo já está, ou já está às portas do vestibular, que você tenha aí conhecimento dos verbos abundantes para não correr o risco ali de ficar na dúvida, sendo que realmente existem duas possibilidades de escrita para o mesmo verbo, tá bem? Eu gostaria de frisar com vocês, fazer apenas um exercício na
aula anterior que eu assisti, o professor de vocês solicitou que vocês fizessem, né, alguns exercícios do livro de atividades, lá da página 9 até a página 11. Só lembrando, lá na página 9, pessoal, tem um esqueminha para vocês, com uma revisãozinha rápida, né, dos verbos, tanto do regular quanto do irregular, o anômalo, o defectivo, o abundante. Tem uma revisãozinha rápida bem boa para vocês, é bom sempre dar uma revisada e tentem fazer os exercícios, tá? Eu vou fazer aqui o exercício 1 com vocês, e aí depois vocês terão acesso ao gabarito e tudo mais, mas eu gostaria de fazer o exercício 1 para vocês se animarem e terminarem toda essa bateria de exercícios que vai até a página 11, tá bem? Leia a seguir o trecho inicial de uma crônica de Fabrício Carpinejar. Na escola, odiava, observem os termos em destaque ali, tá, queridos? Vejam que tem vários verbos ali para vocês que eles estão destacadinhos, tá bem? Então, observem o negrito, porque o exercício vai partir do negrito, tá? Do verbo que está em destaque. Na escola, odiava quando os guris me chamavam de Fabrícia. Gritava, corria atrás do bando. Aquilo me enervava. Não tolerava que me colocassem no feminino. O autor usou os verbos em destaque no pretérito imperfeito do indicativo, porque esse tempo verbal lhe permitiu apresentar fatos. Vamos lá. Só lembrando, ó, pretérito imperfeito do indicativo. Dependendo do contexto, ele pode expressar mais do que apenas o passado, né? Terminado, concluído, como assim? Né? Então, tem que analisar bem o contexto e analisar uma por uma das possibilidades que vocês têm ali de resposta. Lá, letra A. Que podem ocorrer a qualquer tempo. Letra B, já ocorridos e que se repetiam com regularidade, isto é, eram habituais para o narrador. Letra C, ocorridos no passado, mas vistos como possibilidades, hipóteses. Letra D, que se relacionavam a um futuro incerto para o narrador. Ou letra E, já ocorridos e finalizados, não indicando regularidade. Então, voltem no trechinho. Na escola, odiava quando os guris me chamavam de Fabrícia. Beleza. Gritava, corria atrás do bando, aquilo me enervava. Não tolerava que me colocassem no feminino. Aquilo já ocorreu, certo? Só que aquilo se repetia. Não acontecia uma vez ou outra. Sofria bullying. Então, assim, neste caso, como era uma coisa que realmente aconteceu, beleza? Só que se repetia. Você percebe ali quando ele diz gritava, corria atrás do bando, aquilo me enervava, não tolerava que me colocassem no feminino. Aí você percebe que era uma ação que, infelizmente, tudo bem, aconteceu no passado, mas se repetia com frequência no passado, tá? Então, a correta é a letra B. Eu espero que vocês já tenham feito esses exercícios, não sei se vocês já fizeram todos, a primeira eu já passei para vocês, é a letra B, depois vocês terão acesso a toda a correção desses exercícios. Deem uma revisadinha no material, necessário, volte na aula do professor Fábio, volte na minha aula se necessário. E ótimos estudos, pessoal. Desejo a vocês que vocês realmente tenham essa disciplina na hora de revisar os conteúdos e que aproveitem bastante esse tempo precioso de estudo em casa, tá bem? Até a próxima aula, espero ter ajudado e ótimo estudo, tá bem? Até mais. Tchau, tchau.